pessoal, tudo bem? E aí, galera, como é que tá todo mundo? Eu sou a Suelen e a Paty está aqui com a gente. E esse é mais um episódio do Pode Imigrar. Isso aí, gente. Não se esqueçam de nos seguir nos outros canais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, que vocês A vão ficar gente está sabendo sempre dos no nossos próximos Spotify também, episódios. pode ouvir, né, Paty? É isso, o Spotify também, disponível lá os episódios no Spotify. Os links vão estar todos na descrição, gente. Também tem o nosso Instagram, sigam lá. Eu tenho outro canal, a Paty tem outro canal. Então a gente é cheia das histórias, cheia da conversa. E hoje a gente tem uma pessoa com uma história muito interessante. Aliás, todos os nossos convidados sempre vêm com histórias interessantes e a gente vai chamar ela. E uma introdução, né, Paty? De onde você arrumou essa convidada? Porque tem uma conexão aí. Então, gente, ela é amiga da Cris, nossa primeira convidada do podcast. E a nossa amiga, e amiga da Beatriz também, gente, da Menina da Lua, a A famosa menina Menina da da Lua. Lua. E ela faz um trabalho muito legal, que ela trabalha em Roma como psicóloga e ajuda as pessoas com situação desfavorecidas no consulado brasileiro. Que legal. Eu não conheço ela, mas vou chamar ela aqui, a gente vai conhecer ela junto, tá? Já deixa o like no vídeo, deixa dúvidas nos comentários. Se você quiser participar também, pode mandar sua mensagem e se inscreva no canal, tá bom? Isso aí, galera. Aqui, Olá. a Lília chegou. Tudo Olá, bem, Lília? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer para mim falar muito com obrigada você. pelo teu tempo aí. Você é uma pessoa Gente, bem uma pessoa concorrida. Obrigada por dispor deste tempo para nós, para elucidar algumas dúvidas, conversar com a gente. Então, Lília, começa contando a tua história, como é que tu foi para aí, qual foi a primeira vez que tu saiu de Porto Alegre, não, da onde tu é do Brasil? Ah, é? De Eu onde que sou tu é de no Porto Brasil? Alegre Tu é também. de Porto Alegre. Sabia. E eu também sou de Porto Alegre. Somos conterrâneas. Eu acho que Porto Alegre está exportando bastante gente. Tá. E onde Depois você a está gente hoje, acaba se Lília? encontrando. Eu moro em Roma. Na verdade, eu saí do Brasil em 91 já para morar na Itália, né? Eu desde pequenininha eu tinha a ideia que eu fosse morar no exterior, e eu dizia, né? Eu tinha uns 5 anos, eu dizia, eu vou morar fora, eu vou morar no exterior. Nem sabia direito o que queria dizer exterior, mas eu dizia, queria morar fora. E todo mundo dizia, ai, bem capaz, guria. Porque naquela época, eu sou grandinha, né? Eu tenho 55 anos, então naquela época morar no exterior era uma coisa assim impossível. Fora de cogitação. Exato, era muito difícil. E eu fiquei com aquela coisa assim. Daí eu lembro que eu tinha 13 anos, eu e a minha colega de classe, a gente saiu da escola antes, que não teve um professor, eu acho, e fomos numa agência dessas que fazem intercâmbio cultural. Imagina, 2 crianças de 13 anos. Só que a gente 13 anos. mentiu, 13, bem contente, bem faceira, pensando, né, que fosse super resolvida a coisa. E a gente mentiu que os nossos pais sabiam de tudo, é que eles não tinham tempo, mas a gente estava lá e depois eles iam passar para assinar, né, e pagar. E aí, claro, o pessoal super se dedicou e tal. E a gente chegou em casa com uma malinha de documentos e tal, tudo já feito, escolhidos para ir para Londres. Imagina, 2 piá em Londres sozinha, 13 anos a gente tinha. Com certeza não deu certo, né? Nem os meus pais, nem os nada, não nos assinaram nada. Mas esse plano não funcionou. Não deu certo. Ficou atravessado. Eu digo, bom, não faz mal. Como próxima. diz a minha amiga Bia, aguarde e confie. Aí eu fiquei, né? Fiquei esperando. E o tempo foi passando, no meio tempo eu me formei, já era grandinha, e eu estava fazendo
Estágio? Não, eu estava me formando também. Eu estava me formando. A minha melhor amiga de Porto Alegre foi para a Itália, porque ela foi com uma bolsa de estudos, porque ela é descendente de italianos. E essa universidade dava bolsa de estudos para descendentes de italiano, que é a Universidade Dante Alighieri. Só que a Cristiane, e como todas as minhas amigas, elas são bem insistentes. Né? Vocês têm uma mente focada, né? Achei maravilhoso. Tem uma mente bem focada. E olha como semelhante atrai semelhante, né, Lilia? Porque tanto você como a Cris e a Bia, vocês têm uma mente, assim, mulheres fortes e determinadas, né? E mesmo que vocês receberam não, mas eu vou. A gente foi. E aí aconteceu que a minha amiga queria que eu fosse lá. Na época eram cartas, e a gente se escrevia essas cartas infinitas, assim, que demoravam 15 dias para chegar. Quer dizer, até chegar a carta já tinha mudado a situação, mas enfim. Aí ela encheu tanto o saco do reitor da universidade que ele acabou dizendo, tá, eu mando uma bolsa para essa tua amiga. Aí vocês imaginam o quanto ela deve ter perturbado. Nossa, deve ter. O reitor, porque eu não sou descendente de italiano. Nossa, ela deve ter perturbado demais. Deve, e ela, porque ela também é poderosa. É decidida. Faca na bota. Faca na bota. Aí ela insistiu, aí ele mandou a bolsa de estudos e eu fui. Eu fui para tal de Reggio Calabria, que é no sul da Itália. Só que quando eu cheguei, a minha amiga, em 3 meses que ela estava lá, ela tinha conhecido o namorado dela, que ficou noivo, que ficou marido, e que eles estavam voltando. Então eu cheguei lá e ela estava indo embora. Pronto. Nossa! Ela estava voltando para Porto Alegre. Até hoje eles moram em Porto Alegre, desde então. Meu Deus. Nossa. Tá, e tu chegou lá, Bia, daí tu foi para fazer a faculdade de psicologia lá? Não, eu já tinha me formado aqui. Eu fiz uma formação eu fiz a formatura em gabinete para poder ir antes, né? E aí, só que daí eu cheguei lá, a minha amiga Cris já estava voltando, eu fiquei com ela tipo 5 dias e ela voltou. E era um lugar assim, gurias, olha, Reggio Calabria, 30 anos atrás, era alguma coisa que não dava para imaginar, assim, porque as casas eram tudo que não tinha acabamento, estava em plena guerra de máfia. Nossa. Lá no sul, né? E era bem assim. Um dia eu pensava que fossem fogos de artifício, porque eu nem sabia a diferença de tiro e fogo de artifício, né? E eu pensava, ai, que legal esse lugar, tem fogo de artifício todas as noites. E não era tiroteio. E no outro dia tinha funeral, né? Então eu dizia... Nossa! E porque tu chegou sem falar italiano também? Ou tu já sabia alguma coisa? Eu fiz um curso, eu cheguei com nível B2. B2 aí, então chegou intermediário. Dava para sim, conseguir alguma coisa, tipo supermercado, falar alguma coisa. Uhum. Né? Não, eu digo época eu falava inglês. E aí, o que não dava para chegar no italiano, na faculdade, na verdade, na universidade, eu não deveria, mas eu falava inglês para ir mais rápido, né? Entendi. Sim. Essa Reggio Calabria Reggio Calabria, né? O nome da cidade? Reggio de Calabria. Ela é ali na Calábria mesmo, então. Na Universidade Dante Alighieri. Nossa, tá, e daí esse negócio da máfia aí, agora eu fiquei impressionada. E como é que tu já sabia como é que era o funeral, assim? Tu começou a relacionar ou tu simplesmente achou que todo mundo estava morrendo assim, tipo, ou as pessoas iam comentando? Na verdade, eu antes de ir, eu fiz 1 ano de estágio na Cruz Vermelha de Porto Alegre. Eu trabalhava com um dependente químico. Uhum. E eu tinha esse bando de adolescentes que me adoravam, mas eu era pouco mais do que adolescente, porque eu me formei com 21 anos, né? Nossa, e eles me adoravam.
E era uma comunidade aberta, então no final da tarde eles vinham embora comigo e me escoltavam, fazia a escolta minha até, né? Nem parceiro, ninguém, não tinha pivete que se aproximasse, nada. Todo aquele bando alegre, ninguém me tocava, né? Porque os meus pacientes queridos. E só que eu estava acostumada a escutar todos aqueles relatos de coisas drásticas, de delinquência, de tudo mais. Então, aquele mundo, para mim, era o meu mundo. Você estava acostumada. Eu tinha muita escuta e muita observação para esse tipo de discurso. Aí, o que acontecia? Eu via assim, ó, um dia o bar estava aberto, aquele tal bar estava aberto, no outro ele estava incendiado. Nossa. Aí eu digo, bom, Nossa. alta combustão não tem, né? Não era assim, esse calor todo para incendiar coisas assim. Aí tá, daí eu comecei a observar, que tinha determinados bairros super malfamados, assim, super temidos, né? Aí eu digo, bom, eu vou decorar esse nome do bairro e tal. Aí o que eu fazia? Eu era muito guria, né? Bonitinha, com tudo no lugar, nos trinques, daí saía para ir para a universidade e fazia aquela fila de carro, né? Querendo dar carona. E eu o que fazia? Eu dizia, ai, não posso. Meu noivo é de Arque. Arque é um lugar em Régio que até hoje é malfamado. Barra né? pesada. Bem de barra pesada. Aí o pessoal, desculpa, e ia embora. Meu e foi Deus. assim que eu fui aprendendo a me defender, né? Sim. Ninguém chegava. Acho que é uma conexão. Desculpa, entrou uma chamada. Ninguém chegava perto de mim porque eu dava essas desculpas que eu era noiva e os meus noivos eram tudo daqueles lugares assim bem proibitivos que não se. Sim. Foi ali E assim eu fui me defendendo, né? Foi naquela coisa de guerra, né? Na verdade, né? Foi observando e foi. Para poder ficar bem fora daquele contexto. Ok, Sim. porque a máfia era muito forte naquela região. E se você se envolvia com um grupo, de repente estava arriscando porque você, né, estava envolvida com um grupo e o outro grupo podia ficar de mal com você. Sim. Então é melhor, nessas situações, é melhor sempre ficar fora, né? Sim, ficar neutra. A gente sabe, né? Estamos vendo isso no Brasil. Assim, você quer brigar, escolha um lado. E daí quanto tempo? Assim, quanto tempo tu ficou? Quanto tempo tu ficou, Lília? Aí eu fiquei 1 ano. 1 ano. Fez tipo uma especialização, seria mais ou menos assim? Eu estava fazendo um curso de formação docente, para fazer formação docente, para ensinar italiano para estrangeiros. Ok. Aí eu voltei, fiquei 1 ano. Que engraçado. Oi. Não, que legal. Deu um. Então, assim, ó, eu estava dizendo, eu fiquei. É que, na verdade, eu entrei, mas eu fui pulando, fui fazendo upgrades nos níveis de curso, né? E fui saltando, eu só fazia alguns níveis, eu fiz só o exame, sem fazer as aulas. Aí eu entrei rápido para o curso de formação docente. Porque, na verdade, eu já entrei para o B2, daí o C. Eu fiz o C1 e o C2 rapidinho. Em 3 meses eu saí com o C2. Aí depois seriam eu fiz os níveis de italiano, só para quem não conhece, só foi se tornando melhor no italiano, né? Foi ganhando mais proficiência. É o nível internacional, né? Não, sim, mas é que algumas vezes as pessoas não conhecem, é só para. É verdade, para pegar pessoas. Proficiência, Lília, então você ficou ali nesse lugar barra pesado durante 1 ano. E para onde você foi depois disso? Daí depois eu voltei para o Brasil. E aí voltei para o Brasil,
Você tinha terminado Fiquei o meio curso. mal, eu terminei o curso e fiquei meio mal, assim, fiquei meio mal, porque eu tinha, no meio tempo, eu tinha conhecido um namorado, e aí não deu italiano? certo, italiano, meu primeiro namorado, Que não era da Ráfia da lá. vida, Da vida. de toda a vida, e aí, claro, o primeiro namorado, você fica aquela coisa, né? E aí Sabemos. não deu pra gente ficar juntos, e porque eu queria voltar para o Brasil e ele queria ficar lá e lá eu não queria ficar, e aí, enfim, e aí eu voltei e fiquei meio assim muito triste, né? E aí meu pai querido, para me alegrar um pouco, disse: não, vamos fazer uma empresa juntos, porque o meu pai sempre teve empresa de empregos. Sim. E aí de eventos assim. E aí a gente fez. E aí tinha bastante trabalho. E numa dessas, quem é que eu encontro? Dona A Cris, Bia de Porto Alegre e a Cris. Ai, foi a Bia primeiro, né? Vocês conheceram Lília, primeiro, pera, né? então Foi a desculpa, Bia. você é a Lília que deu Eu emprego sou para a a Bia? Da Bia. Estamos fazendo a conexão, então. Que legal! Então você é a Lília da história da Bia. Agora a gente está vendo. Olha que legal. Na minha cabeça eu estou viajando aqui na história. Ô, Lília, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando tu voltou, porque normalmente é uma curiosidade que eu tenho. Quando tu voltou da Itália, depois de ter passado um ano na Itália e voltou para o Brasil, tu teve essa coisa do teu namorado, mas qual foi a tua percepção, assim, tipo, voltei para a terra, tu estava com saudade, tu estranhou a comida, como é que foi? Eu estranhei tudo. Isso é um tema ao qual eu até fiz alguns estudos e escrevi sobre. O problema de passar um tempo no exterior, a percepção do tempo, quando se está no exterior, é lógico que é diferente. Sim. Então, mesmo que você passe um ano solar, né? Um ano de 365 dias no exterior, na sua percepção, você passou um pedaço de vida. Porque quando se está no exterior é tudo muito rápido, você tem que se adaptar rapidamente à língua, à cultura, aos modos, aos costumes, a tudo. Então, é rápido, não tem assim aquele tempo de vida que você tem quando você está no seu país, né? Você pode dizer, amanhã eu aprendo, amanhã eu faço. Quando você está no exterior é para ontem. Não dá. Né? É ontem que você tem que aprender para ontem a língua e o trabalho e tudo, né? Então, a dimensão temporal é muito mais longa e a percepção é muito mais ampla e a percepção também. Então, um ano no exterior não são 365 dias, é um pedaço de vida enorme, né? Sim. E quando você volta... Esse ato de vida, quando você volta, ele não é colmável, ele não dá para encher, ele vai ficar vazio. Né? Então, se você teve uma experiência grande, você vai ficar com um vazio grande quando voltar. Né? Ele é proporcional. É até engraçado que quando a gente volta, a impressão que dá é que tá tudo do mesmo jeito. Exato. Mas ao mesmo tempo, você não tá do mesmo jeito, porque você não encaixa mais do jeitinho que era antes. Você tem essa sensação, né? Fala, mas nada mudou, o que não tá, o que tá faltando, né? É você que mudou muito. É você que mudou. Você mudou muito e aquela roupa ali já não entra mais em você. E aí você não se sente mais à vontade, né? Como ficar dentro de uma roupa que não é mais a sua, mesmo que você reconheça que era uma roupa que você adorava usar. Adorava. Mas não tá mais se sentindo. Então você voltou, foi trabalhar com os eventos. Exato. E não tinha mais a vontade de voltar? Ou estava ainda com isso? Eu trabalhei com os eventos e deu super certo. Na verdade, a gente conheceu, acho que meia Florianópolis. Tu mudou de cidade também, né, Lilian? Tu saiu de Porto Alegre e foi para Floripa, né? Já teve porque essa... no meio tempo,
os meus pais, com saudades, foram conhecer a tal de Florianópolis, onde eu sempre ia com a minha amiga Cris, aquela que me levou para aquela obra. Da faculdade, a do reitor. Exato. A outra Cris. Não, a Cris lá. A Cris do italiano. A Cris do italiano. E aí, eu sempre ia de férias para lá, que a tia dela tinha casa, e os meus pais nunca tinham ido para Florianópolis. Quando eu fui morar na Itália, eles foram conhecer Florianópolis em um fim de semana. E diz que nesse fim de semana, desse fim de semana, eles não voltaram mais. Uau! Se apaixonaram. Lilia, eu vou fazer um parênteses aqui. Você é filha única? Não, eu tenho irmão. Sim. Sim. E aí eles ficaram em Florianópolis. Então, até isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu super porto-alegrense, do centro de Porto Alegre, habituada com funciona a Casa de Cultura Mário Quintana, tudo com uma ideia de Porto Alegre, assim, que na época era super cultural, tinha o show da Gorda, eu não sei se alguém é de Porto Alegre lembra, tinha os shows do Araújo Viana. Do Araújo eu me lembro porque eu ia. Era de graça. No domingo era bem barato. Fabiana Calcanhoto, de graça, em Lisboa, todos, Engenheiros do Havaí, todo mundo. Aí chego e vou para Floripa. Até hoje não tem nada, né? Mas, enfim, tem praia. E aí eu vou para lá e... daí foi assim, o hiato aquele, né, que eu falei que a gente não se reconhece, para mim foi maior ainda, porque era um lugar, assim, que até hoje eu tenho bem dificuldade de viver lá. Mas a empresa, enfim, estava dando super certo, e depois eu encontrei essas amigas, né, e a gente fez muita festa, e se divertiu bastante. Lili, você morou naquela casa das mulheres com a Bia? Não. Eu não morei com elas, eu morava com os meus pais. Com seus pais. Mas as caronas a gente pegava junto. As minhas festas também iam, nas festas da praia, não sei o que lá na Praia Mole. Na Praia Mole e na Lagoa a gente pegava junto. Foram indo. Tá, e como é que foi? Porque eu acho dizer da minha experiência própria. Quando eu voltei, que a primeira vez que eu saí do país, eu saí com os barcos. Eu acho que foi o mesmo caso da Cris. Quando eu voltei, eu tive esse problema de não me restabelecer de novo na minha sociedade. Está tudo diferente. Eu morava em Garopaba, que é uma cidade pequena, e eu nunca esqueci aquela coisa, eu queria voltar logo para o barco de novo para poder sair. Mas tu não teve essa mesma coisa, né? Trabalhou nos eventos, mas tu continuava com aquela vontade de morar fora, ou tinha saído totalmente da tua cabeça? Como é que... Não, é que daí, na época, eu ganhava muito bem. Então, na verdade, eu fazia 6 meses no Brasil, em Floripa, e 6 meses aqui. Tava no outro level, no outro nível. Tinha o truque, né? E nos 6 meses que você ia para a Itália, né? E o que você fazia aí? E eu fazia Tava com aquele namorado? Não, já. Certo. Eu fazia cursos de aperfeiçoamento da língua e muita festa, e viajava. Vivia. Se apaixonou pela Itália, então, da primeira vez, para você querer voltar? Outros países ou só a Itália, Lília? Não, eu conheci outros países a passeio, né? Assim, férias e tudo. E depois, a primeira vez que eu fui para Londres, quando eu fui para conhecer, para a casa da Bia. Quando a Bia estava lá. Exato. E a gente deu um rolê bem legal lá quando eu fui. Ela me levou para conhecer bastante lugares. Depois eu voltei, claro, voltei com os meus filhos adoram Londres. Mas a Itália que conquistou seu coração.
Eu gosto daqui, gosto A muito. Itália foi a tua sede, depois tu só foi aproveitando para ir para outros lugares, na Porque verdade. daí estando Só aqui é foi. mais fácil, né? Para ir para Sim, Espanha, Portugal, Inglaterra, E quando mais sim. você fácil. decidiu mudar de vez para a Itália? Pois é, daí 6 meses daqui, 6 meses dali, até que cada vez que eu voltava para o Brasil, a minha tristeza aumentava. Eu ficava assim, com aquela cara de pintacilgo, assim, que eu dizia, ai meu Deus, eu não aguento. Eu não quero mais. Aí o meu pai, meu querido pai, um dia ele chegou para mim e disse assim, filha, vê aí o que tu precisa e eu te ajudo para voltar para a Itália. Ele não precisou dizer meia vez, né? Sim, Sim, só disse ver, tu já entendeu o recado, já estava lá. você já provavelmente já Tava de mala sabia pronta, que precisava. já estava de mala pronta, né? E assim foi. Daí eu vim em 96, eu estava aqui já morando. Uau. Já estava morando. E Isso foi. fiquei. Onde você escolheu morar? Olha, na verdade, em 96 eu cheguei e vim para Roma, diretamente para Roma. Uhum. Só que Roma é uma cidade extremamente difícil, porque é uma cidade muito difícil de fazer amizade se você não tem assim, ó, um grupo de referência, né? Sim, porque é uma cidade muito extensa, muito grande, ok? Claro, grande para a gente estar falando para a Itália, né? Não é Sim, grande sim. como as nossas cidades. Padrões Mas europeus, né? padrões europeus. Mas ela é muito difícil, assim, a gente, para se locomover de um lado para o outro, tipo, se ver depois do trabalho, essas coisas assim, é muito difícil, é muito complicado, porque tem um trânsito horrível aqui. Então, as pessoas têm muita dificuldade de se encontrar. Ok? E aí, se você está sozinha aqui, para construir a vida sozinha, sem estudar, sem nada, sem ter um trabalho, um grupo de amigos, é muito solitário. Então, eu vim para cá, mas daí daqui a 3 meses, adivinha onde é que eu estava? Lá no sul. Tava lá com os mafiosos. Porque lá que eu tenho os meus amigos, né? E aí eu voltava para lá eu tenho os meus amigos irmãos, assim, família, né? Meio que me adotaram. E lá, só que a questão de lá, como até hoje não tem trabalho. As Sim. opções de trabalho é bem complicada a coisa, né? Então, eu continuei morando lá, mas o reconhecimento do meu título de estudos e a faculdade que eu fiz aqui, eu fiz indo e voltando. No período que tinha aula aqui, eu pegava o ônibus e vinha, porque eu não gostava de pegar trem sozinha, né? O trem sozinha é meio difícil, durante a noite não dá, meio arriscado. Então, eu pegava o ônibus e vinha, fazia minhas aulas e depois pegava o ônibus de volta, são 6 horas. Tu fez de novo, então, a faculdade ou tu fez um Eu quis reconhecimento? fazer, eu Tu fiz quis fazer? todos os dois. Eu quis fazer por um desafio pessoal, eu fiz de novo a faculdade de psicologia aqui. Mas eles me fizeram fazer só por proforma 2 matérias, psicologia clínica e psicopatologia clínica e a tese. Uhum. Aí eu fiz e depois eu reconheci o título também. Tu fez equivalência. E tu achou muito diferente as aulas que tu teve aí? Tu achou muito diferente do Brasil ou segue mais ou menos o mesmo padrão? Porque, na verdade, eu fiz só 2 matérias aqui. E quando eu vim para cá, eu já tinha quantos anos de profissão? Eu era psicóloga desde 91, então já Foi tinha 90, alguns aninhos, uns já 4 tinha anos, 4 anos de profissão, mas não era nem tanto de profissão. É que no Brasil se faz muito estágios, então eu tinha já um know-how. Sim, tu fez estágio na Cruz Vermelha, acabou dando E daí tu fazia aula 2 vezes por semana?
As matérias eram em dias diferentes ou era no mesmo dia? Não, era Quando... no mesmo dia, no mesmo Ah, era dia. no mesmo dia, então tu viajava. Era mais fácil. E não é que tu falou que é meio perigoso para andar de noite aí de trem, assim, não é tão seguro. Porque o trem, em 6 horas, né? O trem que passa durante a noite, em 6 horas, durante 6 horas, as pessoas dormem, né? E no trem, Daí o pessoal rouba, o que acontece aqui em Londres, das pessoas dormirem e as pessoas roubarem as coisas. pode te assediar, Ah, sim. pode acontecer alguma coisa e depois o trem faz muito barulho, né? Sim. Pedir ajuda, tchau, tchau, já foi, né? Vai para onde, né? Tá presa no vagão com a pessoa, digamos. Entende? É muito. O ônibus, eu vinha de ônibus executivo, tá ali na frente de todo mundo. Não, é que às vezes as pessoas têm a ideia de como aqui é mais seguro, porque em relação ao Brasil acaba sendo mais seguro mesmo que o Brasil, mas que é super seguro e às vezes a gente fica muito relaxado e acontece. Eu tenho um amigo meu que ele várias vezes ele é porque ele dorme no trem, daí ele não é assaltado, né? Na verdade, pega um telefone do bolso, pega uma mochila. Que ele dá mole, né? Não pode dar mole. Mas é que às vezes as pessoas têm essa, não, eu tô na Europa, não tem problema. Tá relaxando, eu vejo muito. Bom, anos atrás, uma brasileira perdeu as malas. Ela estava pegando o trenzinho, né? Tem um trenzinho aqui no aeroporto. E ela tá de papo com a amiga e deixou as malas aqui do lado, né? No chão. E ele conversar comigo e isso e aquilo. Todo mundo sabe que qualquer sul-americano, quando vai para o aeroporto, as malas estão cheias de presentes. Não deu outra. Quando ela se virou para pegar a malinha dela para descer, não tinha mais. Ai, coitada. Nossa. Meu Entendeu? Deus. Então, assim, que dá mole, né? Porque daí fica mais tranquila, porque ninguém. É verdade, ninguém assalta aqui. Mas é que se dá mole, você deixa a sua bolsa assim e fica olhando para o outro lado. Né? Então, pode acontecer, é verdade. Sim, e daí depois que tu se formou, tu começou a trabalhar na tua área? Aí na Itália, já, então já são anos. Eu criei meu trabalho, né? Eu fui construindo trabalhos, mas eu já fiz outras coisas também. Entende? Eu já trabalhei até de relações públicas de discoteca. Foi hostel. Como assim? Ganhei tanto dinheiro, tanto dinheiro. Já estava naquela linha do evento, né? Já estava ali no sangue mesmo, já tinha trabalhado. Opa, vai. O que seria uma relação pública de discoteca? Hostel, tu ficava na entrada lá fazendo e ia distribuir. Você tem que fazer a sua lista, ok? Você faz a sua lista. E aí você ganha por cada pessoa que tem o seu cartãozinho. É tipo que nem no Brasil, o pessoal que eles faziam de colocar para dentro nas promoter, deve ser. Isso. É promoter. E aí, porque você escolhe as pessoas, né? Que você acha que dá mais. Você vê os grupinhos e diz, olha, vai ter essa festa e tal, e dá o teu bilhetinho. Então, o pessoal só pode entrar com aquele bilhete, senão não entra, né? E aí, o que eu fazia? Acostumada, né? Eu trabalhava com eventos, eu tinha empresa de eventos. E aí, em todos os hotéis, aqueles mais caros, assim, aqueles 5 estrelas, quase 6, e dizia aí, ó, dá meu bilhetinho, depois a gente racha. Fazia aí uma máfia, já estava lá na Calábria mesmo. No meu lugar, no lugar que eu promovi, organizaram casamento de príncipe da Dinamarca, organizar
coisas assim, ó, que o pessoal, eu descobria que tinha, né, tinha japonês, tinha coreano, eu dizia, olha, tem que fazer a festa lá. Vai super de moda fazer a festa, depois da festa de vocês, vai super de moda fazer a festa lá. Mas não era verdade, eu que inventava. Sim, nossa. E depois eu fazia... Isso em Roma. Não, isso em Taormina, na Sicília, que é um lugar super chique, é tipo Monte Carlo. Sim. Sim. Onde vão muita gente muito rica. E aí, o que eu fazia? Eu dizia para o povo, mesmo no casamento do príncipe, eu dizia para o povo fazer fila, mas não porque tinha que fazer fila, porque eu queria que ficasse vendo aquele pessoal lindo, maravilhoso, vestido daquele jeito. Sim. E aí, suscita mais curiosidade, né? Claro, valoriza o passe, né? Valoriza. Todo mundo vê aqueles VIPs ali, daí o pessoal diz, não, mas eu também quero, né? Aí Sim. vai lá, onde é que você conseguiu? Tem que ir lá na Lília. E eu não era Lília, eu era Malu. Malu, era teu nome? Eu coloquei um outro nome, dizia um outro nome. Coloquei os cabelos até a cintura, uma lente de contato verde, e eu digo assim, ninguém me conhece, que eu sou psicóloga. Sim. Só para não haver uma relação, é verdade. E aí, mas olha, gente, eu fiz tanto dinheiro com naquela promoção, porque eu digo, bom, eu quero fazer minhas férias em Taormina, né? Que é como dizer, eu vou fazer minhas férias em Monte Carlo. Mas eu não podia. Aí eu tô lá na casa de uma amiga e a amiga diz assim, Lília, me convidaram para fazer uma seleção para fazer a promoter para um lugar. Vem comigo. Eu digo, bom, vou. Aí chego, tá aquela mulherada, aí o proprietário diz assim, tu vem aqui, quer fazer a promoter? Eu digo, quero, mas como é que tem que fazer? Não, depois eu te explico. Quer dizer, eu nem participei da seleção, eu já estava. Só chegou. Pelo seu visual. Sim, porque eu parecia a Barbie. A Bia me chamava Barbie Sol. Eu era bem magrinha. Nossa, E coisa aí eu boa, na verdade. coloquei esse cabelão comprido e deu maior certo, assim. Porque eu usei toda a experiência que eu tinha. Na verdade, tu usou que tu sabia já como trabalhar mais ou menos a mente das pessoas, a psicólogo deles, trabalhar com esses caracteres que a gente tem, né? E outra coisa, o que eu fazia? Tinha um grupo de meninos, de pessoas que faziam promoters, né? Eu uni todos eles, eu dizia assim, quando eu terminar os meus bilhetes, eu ajudo vocês. Aí a gente ajudava, porque a questão é assim, quanto mais enche o local, mais fácil que as pessoas queiram ir, né? Então, aí eu ensinei essa mentalidade para eles. Então, o nosso grupo era funcionava super, e o proprietário dessa disca era super, estava sempre feliz, né? Sim, porque vocês estavam trabalhando em equipe, bem dizer, né? Exato, trabalhamos em equipe. E aí, claro, daí naquele verão eu fui considerada a promoter que vendeu mais, que encheu mais o estabelecimento de toda a Taormina. Olha, que lá a Sicília é concorrida ali, toda aquela região, tem né? muitos locais, muitas discotecas, muitos bares, tudo. Sim. E tu fez as tuas férias lá. Rica, fina e irreconhecível. Assim, nunca tinha visto de voltar de sacolinha cheia, né, de dinheiro. Uau. Nossa! E fez também meio que uma pós-graduação, porque você estava ali estudando a personalidade das pessoas, né? Motivando a trabalhar em grupo, né? Claro. Achei legal. Porque é assim, né? Mas na vida é assim, se você ganha e divide, você ganha muito mais, e todos ganham muito mais, né? Se você ganha e pensa só em você, limita muito, né?
Sim, Sim, quando a verdade. gente trabalha, a humanidade cresceu em grupo, né? Ninguém cresceu É, sozinho, né? A gente não cresceu se em faz nada. sociedade, acaba que É, a não se gente faz ganha nada. mais força mesmo Exato, quando exato. trabalha em grupo. Mas que bom, tá daí, imaginei tu voltou depois disso, voltou rica e bronzeada para lá para Calábria, ou tu falou? Não, aí eu voltei para Roma. Ah, para Roma Aí, mesmo. não, daí depois que eu me formei, no meio tempo eu tinha me formado, naquele verão eu tinha me formado. Aí eu voltei para Roma, mas era tudo mais fácil, porque na verdade eu tinha acumulado dinheiro para me manter 1 ano, para vocês terem uma ideia. Que Quanto eu maravilha, ganhei em hein? 3 meses. Perfeito. Não, era assim, ó, era 2 sacolas de dinheiro que eu ia depositar todas as vezes, todos os fins de semana. Nossa, Foi bem. andava Isso com era dinheiro assim, gorjeta que sacola. você ganhava? Como? Gorjetas que você ganhava? Não, porque assim, Só ó, da venda dos cada ingressos. pessoa que você coloca, o ingresso, naquela época se trabalhava assim, porque também aqui na Itália não tinha crise ainda. Então, o ingresso era seu. O Ah, proprietário ficava só com a bebida, com o bar. nossa, que maravilha! Por isso que era. Entendi. Nossa, Não. perfeito. Por isso que eu fiz a estratégia de ir Uhum, organizar os depois do casamento, as festas dos casamentos uhum. e tudo, né? Sim, Porque daí claro. tinha, né? Se você colocasse 500 pessoas, eram 500 ingressos. Nossa, que Sim. perfeito. Se fosse 1 euro, era 500 que tu estava ganhando ali. Se fosse 1 euro que tu ganhasse. Na época não devia ser Era euro, 5, ou na já época era. era 5 euros que eu ganhava. 5 Não, era euros. mais. Eram 7 euros, mais ou menos. Nossa. Imagina, voltou então, daí lá tu conseguiu se estabilizar e ficar, bem dizer, 1 ano procurando um trabalho que tu Exato. gostasse Daí, melhor. nesse ano, eu pude organizar a minha vida, porque o meu aluguel já estava pago. Estava Né? garantido. Porque o que eu fiz também? Eu aluguei um apartamento que eu quis, o apartamento que eu quis, grande, era um apartamento com 4 quartos e 2 banheiros bem grandes. E aí eu quis aquele apartamento, porque era num lugar onde eu queria, o apartamento que eu queria, e depois eu selecionei os pais, em base aos pais, eu selecionei as meninas do primeiro ano de faculdade. Eu coloquei um anúncio, e aí eu selecionei essas meninas em base aos pais. Então, eu tinha um apartamento de 4 quartos, os outros 3 quartos eu aluguei. Sim, sublocou. Exato, subloquei. Eu tinha conversado com o proprietário estava ótimo, porque ele sabia que eu super cuidava do apartamento. O apartamento era novo, nunca tinha ninguém morado, os colchões ainda estavam com plástico. Uhum. E aí deu super certo, assim, porque eu me dei super bem com os pais das meninas, né? Eles eram meninas do interior, então elas estavam chegando aqui em Roma para fazer a faculdade, né? Vários tipos de faculdade, não era psicologia, mas era tipo matemática, arquitetura, economia. E aí elas ficavam lá tranquilas, né? Estavam começando, então não conheciam bem Roma, então ficavam quietinhas, elas só saíam comigo. No início era uma beleza, eu coordenava bem, depois que elas Sim. pegaram as manhas de Roma. Botaram as asinhas de fora. Foi triste a coisa. Mas, enfim, e aí também eu tinha me organizado, né? Porque aí eu mantinha a casa que eu queria, como eu queria, e não tinha problema. Aí eu Sim, pude organizar a minha vida profissional. sim. Mas como? Organizando, criando. Tem uma frase do Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, no qual eu fiz a formação, que ele diz assim, para acessar ao desejo, tem que criar os meios.
né? Sim. Então, eu usava do meu conhecimento para criar esses meios, porque eu precisava também ter uma tranquilidade para poder organizar o meu profissional. Sim. Não é difícil organizar o profissional, se você tem que pensar, pagar o aluguel, trabalhar, não sei o que mais, né? Sim. Então, eu fui criando meios. Para que pudesse ficar mais ou Você menos ficou como a nessa- Bia também foi criando. Exato, para poder acessar ao desejo, né? Sim. E o teu desejo, porque agora tu trabalha com uma parte social aí, né? Tu trabalha. Explica mais sobre o teu trabalho agora no exato, porque tu deve ter passado por várias fases antes dessa qualificação, não qualificação, posição seria, eu acho, a forma correta aqui, de dizer que tu está trabalhando aí em Roma, tu trabalhou, tu abriu teu próprio, tu teve teus próprios pacientes, foi, Eu mas tu trabalho meio que, no meu consultório, né? do teu consultório, mas tu já gostava dessa parte social, né? Porque tu já trabalhou na Cruz Vermelha, então, Eu com sei, esse... mas mesmo na agência de empregos, onde eu conheci a Bia e a Cris, às vezes eu tinha uns clientes super exigentes, assim, porque no Brasil é uma coisa assim, até para serviços gerais eles querem. Bonito, com todos os dentes, com todos, quase com faculdade, para limpar chão. Mas, enfim, aqueles delírios, né? Sim. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, eu ajudava, eu fazia colocar dente, eu ajudava na prova, sabe? Porque é como eu disse antes, né? Se você ninguém é sozinho. Então, se você dá uma mão para o seu semelhante, todos vão ficar melhor. Sim. Né? Dá uma boa oportunidade, né, princípio. para pessoa. É uma projeção, né, na verdade, né? Se tu só fica bem, tu fica bem, todo mundo mal. Agora, se todo mundo vai ficando bem, vai tudo ficando bem. Vai tudo ficando Tudo bem. tudo na tua volta vai ficando bem. Vai. A convivência, poder aquisitivo, tudo vai melhorando, né? Tudo vai melhorar. E o que você fez, a própria pessoa que você ajudou, daqui um pouco, porque como a gente todo mundo é ligado um no outro, né? Aí quando vê lá na ponta, alguém vai ajudar você. Verdade. Quando você precisar, né? Então, assim, faça o bem e não olhe para quem, porque alguém vai depois, quando você precisar, vai. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre obtive esse tipo de resultado. Sempre me chega. Né? Se eu preciso de alguma coisa, alguma coisa me chega de resultado. Né? Por isso que eu nem penso duas vezes. Se eu tenho que ajudar alguém, eu vou. Sim, e o ajudado nunca esquece, né? Que é o plantar e colher, né? Eu tenho uma vez, eu e minha irmã, a gente ficou perdida, a gente estava sem dinheiro, a gente tinha dinheiro, mas não conseguia tirar o dinheiro do banco. E a gente estava numa outra cidade, lá em Tramandaí, estava em Torres, e a gente não conseguia voltar. E eu e minha irmã novinha, 14 anos, novinha, tinha saído, não tinha falado para nada, para mãe, para o pai, aquelas coisas que a gente faz quando é nova, né? Chorei na rodoviária, mas chorava para comprar uma passagem para voltar para Torres, porque eu não sabia me mexer em Tramandaí. Chorei, eu e minha irmã choramos. Daí veio um cara, pegou e nos levou, pagou a passagem para nós, e daí ele só falou assim, e a gente não sabia como agradecer, porque a gente já estava, era tipo, a gente tentou tirar dinheiro às 6 da manhã no banco, não conseguiu, e já era meio-dia, 2 da tarde, a gente estava apavorada, a gente foi chegar quase de noite no outro dia em Torres. Daí ele comprou o ônibus para nós e ele falou para nós assim, ó, só peço uma coisa para vocês, se um dia vocês verem outra pessoa precisando, só façam o mesmo, só retribuam no mesmo, na mesma, sempre eu faço. Daí eu aprendi com ele, sempre, daí eu falo, das pessoas agradecem, eu digo, não precisa agradecer, quando tu vê alguém precisar, só faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Porque a gente fica naquela linha, assim, e não esquece, eu acho que a pessoa não esquece. E às vezes até para as pessoas elas podem estar passando por algum momento ruim na vida delas e só aquele ato que tu faz de solidariedade, nossa, levanta, é outro mundo para eles, ganha esperança, né? É o plantar e colher, né? E você fica numa frequência, na mesma frequência de onda,
essas mesmas pessoas que fazem sempre essas, que dão sem olhar para quem, elas frequentam, viajam na mesma frequência de onda e se encontram, né? Por Sim. isso que depois a gente acaba se encontrando. Sim. Que aparecem outras pessoas boas também, que te ajudam em outros momentos, né? A gente acaba se encontrando. Antes ou depois a gente acaba se encontrando. Não é à toa que também eu encontrei com a Bia, eu encontrei com a Cris, né? Eu encontrei vocês, e assim a gente vai se encontrando. Né? Sim, vai todo mundo naquele. E atualmente, então, daí tu trabalha no consulado, né? Daí tem 3 anos, eu passei no concurso do consulado. Esse é o último ano, são só 3 anos máximo, que é onde eu assisto as pessoas da comunidade brasileira, porque não tem só pacientes brasileiros, na verdade eu tenho vários tipos de trabalho muito variado. Assistência psicológica, Lília. Em que casos, para a gente ter uma noção? Olha, casos, na maior parte... esse é um outro parênteses. A maior parte dos casos aqui da Itália, da nossa comunidade, da assistência que chegam, são casos de mal-estar, ok? De consequência de um estado de muita solidão, né? Porque Roma é difícil, ok? E também muitos casos de violência doméstica. Violência doméstica. Doméstica. Olha. Muito para a mulher, violência doméstica para a mulher. Então, só para o pessoal que está assistindo, todo o consulado deve ter o modus operandi, né? Da mesma assistência. Sim. Se a pessoa eu não sabia, Lilian. Quando a Cris me falou, eu não sabia. Eu digo, não, tenta levar, então, porque se tiver para ajuda para os imigrantes, né? Se tiver alguém num relacionamento abusivo, passando por violência, procura o consulado brasileiro. Sim. É importante não ficar sozinha nessa situação. Uhum. Às vezes, a pessoa que está nessa situação, ela se isola, né? E fica com a própria dor, pensando que só ela está vivendo isso, e que um grande sentimento de vergonha. Sim. Ok? Não tem por que se vergonhar em ser vítima de violência. Quem tem que se vergonhar? Quem é o agressor. Então, assim, quem é vítima de violência é vítima, e tem o direito e o dever, sobretudo, para consigo mesma, de procurar ajuda, de compartilhar e dividir o seu problema. Sim. Eu vejo uma grande dificuldade. Eu também trabalho com terapias, um coach. A maioria das minhas clientes são mulheres. E muita dificuldade em sair de relacionamento abusivo, tóxico. Aí é difícil, né? Aquela parte que a gente tem que entrar no sapato do outro, que as pessoas, às vezes, eu não vou falar do meu problema, vou guardar para mim, mas às vezes elas estão ouvindo que ninguém se importa com você, você não é um nada, mas sim, né? Muita gente se importa com você. O Brasil, né? Tá aí com o consulado, profissionais maravilhosos para ajudar, né? Então, gente, por favor, se você precisa de qualquer assistência, procure o consulado brasileiro no país que você estiver. Sempre vai ter, né, Lília? Sim. E não importa o status, né? Porque às vezes as pessoas não vão conforme o status imigratório que elas estão. Como são brasileiros, isso é indiferente, né? É uma assistência que o Brasil está dando aos brasileiros, né? Eu só digo porque às vezes tem gente que fica com muito medo e acaba não indo. Deportado, né, Lília? Não, porque ali dentro como está no Brasil. É como estar no Brasil. Olha,
Então, Porque não vai algumas ter mulheres, questões elas... assim de, e o seu visto, como é que tá? Se tá em dia, se não tá? Independente, a pessoa vai receber o atendimento. Exato, exato. No, Não, no não tem consulado, eles não... dentro, não vem nem perguntado sobre a situação dos documentos na Itália. Sim, Olha, que perfeito. porque é muito... Território brasileiro ali dentro, Uhum. né? O que é muito importante, né? Porque às vezes há alguns casos que as mulheres estão passando por situações difíceis e precisam de um auxílio, né? Porque não sabem, Sim. são leis diferentes dos países que estão. Às vezes tem caso que tem criança no meio, e as pessoas. Tem crianças no meio, muitos casos, e isso é importante fazer esse alerta. O fato Olívia, que você diga. Não, eu queria perguntar, que a Paty falou nessa questão de filhos. A gente estava com uma possível convidada separando, né, do marido europeu, e ela pega os filhos e leva para o Brasil. Eu falei, não faça isso, né? Não. Porque tem a convenção da... Então, eu gostaria, assim, que você, como profissional, que você entende muito mais que nós, dá essa dica, porque as mulheres estão perdendo muito os filhos, a guarda dos filhos na Europa, principalmente por causa disso. Aqui também. Então, é assim, ó, duas coisas. Primeiro, o fato que você venha viver aqui na Europa ou no exterior, qualquer lugar do exterior, mesmo que você case com um cidadão estrangeiro, é muito importante, aliás, é imprescindível manter a documentação brasileira regularizada, ok? Da criança também? Sua e dos filhos, por quê? A própria dos filhos, porque faz parte, é um modo de manter a sua identidade bem clara. Uhum. Porque o documento é aquele pedaço de realidade que diz para você, você tem uma história, você tem uma origem e você tem uma pertinência. Porque senão o que acontece? Quando os relacionamentos não dão certo, essas pessoas ficam num limbo, porque elas dizem, tá, mas eu não tenho nem documento brasileiro. E às vezes essas pessoas no relacionamento abusivo não têm nem a documentação do país onde estão, por incrível que pareça. E aí ficam num limbo, que as crianças não têm a documentação brasileira. E aí é bem complicado. Uma outra coisa, que tem um ditado italiano que eu gosto muito, aqui diz assim, ó, o lugar onde se vai, onde se está, onde se vai, os usos e costumes que se encontra, ok? Então, para onde você vai tem que se adaptar aos usos e costumes daquele lugar, não mais seus. Porque se você vai na casa da sua amiga e você está acostumado que na sua casa você caminha nu, você vai chegar na casa da sua amiga, você não pode fazer isso. Sim. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente está num país que não é o nosso de origem. O que é a vigência é da normativa, das normas daquele país, não de como a gente acha que seja. Não porque, mas a minha casa fazia assim, mas a minha avó fazia assim. Teve pessoas, mulheres, que perderam filho porque diziam, mas eu fui crescida, eu fui criada assim, se eu não comia verdura, eu ficava sem comer. E aí deixava as filhas sem comer, porque até que as filhas comessem verdura. Nossa, olha o problema. Daí eles vêm como maus tratos, né? Exatamente, eles vêm como maus tratos, e são maus tratos. Sim. O fato que a fulana foi criada assim, e naquela época não tinha um conselho tutelar que dissesse, olha, maus tratos, é diferente. Mas agora, até no Brasil se faz isso, é maus tratos também. Sim. Então, não se faz em lugar nenhum. O filho, quando o filho não nasce
debaixo de uma couve. Filho nasce de pai e de mãe. Ok? Não é a cegonha que entrega. Não é a cegonha que entrega. O filho nasce de pai e de mãe. E o filho vai ser eternamente de um pai e de uma mãe. Se esse casal se separa, os filhos nunca irão se separar das funções de pai e de mãe. Isso tem que ficar bem claro, porque senão... E a guarda é 50% cada. A guarda automático, tem que ser né, de Lívia? todos os dois, exato, porque se faz o filho em dois... Eu acho muito correto isso. Entende? Então, essa coisa, não se pode levar filho para o exterior sem autorização dos pais. De ambos, né? De ambos, desculpa, de ambos. Uhum. Porque senão é sequestro de pessoa, mas não é sequestro de pessoa só na Inglaterra ou só na Itália, é sequestro de pessoas em qualquer lugar do mundo. E pior ainda, é sequestro de menores. Nossa. E é um crime penal. E perde a guarda instantaneamente. Perde assim, ó, indiretíssima. Perde sem nem poder dizer ai para se defender. É que é importante que fale isso, porque algumas mulheres, às vezes, chegam num relacionamento que está tão tóxico, uma coisa que está tão ruim, e normalmente são brasileiras, às vezes elas não se ajustam na cultura e pensam, vou voltar para casa, vou voltar para o Brasil, que daí eu tenho meus pais para me ajudar, eu tenho, sei lá, fulano, Não ciclano, pode, sim, e às vezes elas se metem numa pior ainda, numa enrascada muito maior do que estão, né? Elas até vão com a autorização, vamos de férias no Brasil, com a ideia de não voltar mais. E aí o que acontece, né? Uma mulher que eu conheço levou, tá de férias, tá autorizado. Na hora de voltar, ela falou: não vou voltar, vou ficar com meus filhos aqui. A AIA aciona a polícia no Brasil, a polícia vai lá na casa dela, toma os filhos, manda para o pai, ela perdeu a guarda. Exato. Não é brincadeira, gente. Gente, o Brasil, ele tem acordos bilaterais e ele siglou todos os tratados, todas as convenções internacionais. Então, não existe assim, ó, que você faça uma coisa fora e leve para o Brasil escondidinho. Não. Não. Porque nós temos acordos para serem cumpridos. Então, a polícia vai chegar sim, e vai chegar que ela vai exercer o poder de tirar aquela criança e dar ao pai ou àquela mãe que está no exterior. Sim. Lilian, deixa eu te perguntar, porque eu acho que as mulheres aí, tu deve saber mais do que eu, porque tu deve ter todo esse relacionamento com as outras mulheres. Eu acho que as mulheres, elas criam um falso personagem com um homem europeu, né? Porque, na verdade, o homem, se ele não presta, ele não vai prestar. Ele não vai prestar aqui, não vai prestar na China, não vai prestar em lugar nenhum. Só que elas acham que, porque ele é europeu, ele vai ser muito melhor, e daí elas se enredam, né, uma idealização, né, de gringo. Gente, é incrível. Eu pensei que acontecesse só aqui na Itália, mas ainda tem muita mulher que eu não sei. Eu sou do tempo que tinha Jeanette Claire, que fazia aquelas novelas bem dramáticas, né? E tinha essas coisas do príncipe encantado. E eu fico pensando ainda, mas a gente está em 2022 e tem muita mulher que ainda acredita, né? Que é o homem do cavalo branco. Faceira, conhece a criatura 2 meses pela internet, porque amor de internet é assim, né? A coisa tá ficando preta, só diz assim, ai, querida, eu vou desligar, depois a gente se fala. Quer dizer, nunca enfrenta, né? O conflito nunca vai existir, porque a relação tem a durada de uma videochamada. E tá patrocinada pelo aquele hormônio, né? Tá patrocinado por aqueles hormônios do começo, é tudo lindo. Não tem como, não é a convivência de pessoa, né? A coisa pessoal é diferente. Aí o que acontece? É tudo lindo, maravilhoso, porque vai no plano muito do ideal, muito imaginário.
E ela, o problema é que tem muitas mulheres que, mesmo assim, elas vêm e não sozinhas, elas trazem os filhos das precedentes relações. Não. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem se aventurar? Não deixa os filhos com a avó, Sozinho. com a tia. Deixa os filhos com os avós, com os tios, com os padrinhos, Meu madrinhas, com Deus. qualquer Lília, deixa eu perguntar para você. Tem casos de tráfico humano? Eu ia perguntar isso também, porque eu vi uns. Não sei se tu já pegou, eu vi de uma mulher que foi até aqui na Inglaterra, que ela conheceu não pelo Tinder, um outro, e daí ela veio vindo, daí o oficial da imigração, quando ela mostrou uma foto, o nome oficial da imigração relacionou que ele era de tráfico humano, e ela estava entrando numa arapuca. Eu não sei se acontece aí na Itália, se é rota, né? Porque tem alguns países que é meio que rota, né? Que eles Olha, fazem. aqui era a rota e eu acho que diminuiu bastante, porque eles andaram pegando uma quadrilha que estava trazendo muita gente. Uhum. A quadrilha, inclusive, estava trazendo muita gente, muitas mulheres com o engano da cidadania. E como que chegava faz, aqui... Lília? Eu fico desesperada, porque eles pegam as meninas, né? Tomam o passaporte. Então, uma pessoa que está sem passaporte pode correr para a embaixada? Deve correr para o consulado? Deve correr para a embaixada. Aqui em Roma, tem uma associação que se chama Roxane, onde trabalha uma brasileira. E ela, aí a vítima, em acordo com a associação, ela denuncia e ela tem depois todo o suporte, também uma verba para poder entrar. E ela só sai do país com a polícia. Nossa. Então, para não correr risco. Ela entra num sistema de proteção. É que quando a gente fala dessa questão do tráfico humano, a nossa mente já vai para sexo e tal, que vai levar para boates e tal. Mas às vezes, gente, não. A mulher conhece um príncipe encantado na internet. Sim. Quando chega aqui, ela vai ficar presa dentro de casa, lavando e passando e cozinhando pro cara. Gente, se for só isso, né? Se for só isso, né? Porque existem uns mais. Né? Também quando não empresta também para os amigos também, né? Que também às vezes quando não tira coisas que a gente tem também, que eles querem que alguém está faltando, né? Porque também. Então, assim, geralmente quem faz esse tipo de coisa não é assim aquele homem feio ou aquele homem que suscita dúvidas, né? Que você diz, mas não. Sim. Eles sabem fazer, porque eles são pessoas que sabem seduzir, são pessoas que sabem cativar, né? Então, é essa a questão. Por isso que é perigoso. Porque não é aquele bandidão que você olha para a cara e diz, esse aí é 171, não dá. Gangster, né? Não. E eles têm um perfil de vítimas, Lília? Eu acredito, eu fiz mais ou menos um perfil da vítima, mas não só de vítima de aliciamento, mas de vítimas de relações abusivas. Sim, em geral. Né? Porque o aliciamento também é uma relação abusiva. Eu acho que acaba pegando ali num cerne. A questão é assim, o perfil são mulheres muito empáticas, aquelas mulheres assim, que tem aquele núcleo assim, eu te salvo. Isso. Não faz mal, eu consigo, não faz mal. Se tiver um problema, eu consigo, mas eu te ajudo. Eu te ajudo e depois eu penso para mim. Né? Então, carência, né? Exato, e são pessoas assim que têm esse perfil onde a figura masculina representativa, de referimento, não
é forte. Então, são pessoas que tiveram ou um pai ausente, ou às vezes tem um pai ausente, mas tem um avô, tem um tio, mas são pessoas que não têm assim uma figura masculina importante de referência, entende? Para fazer a comparação. E também para ter aquela ideia, qualquer coisa que acontece, eu conto para o fulano, né? Eu conto para o pai, eu conto, e ele vai, né? Ele vai me defender, ou um irmão, alguma coisa assim. Então, são mulheres, nesse sentido, privadas dessa figura forte masculina, né? Então, elas precisam dessa ideia do príncipe, ou para salvar, para salvá-las, ou para que elas salvem. Porque também tem o contrário, né? Às vezes tem uns que gostam, eu né? salvo, eu gosto de salvar, né? Sim. Então, essas são geralmente aquela mulher mais assim, independente, que pensa, mais focada em si mesma, assim, ajuda o outro, mas é focada nos próprios objetivos, dificilmente ela vai cair. Ela pode até ser seduzida, mas ela se dá conta antes. Sim. Entendeu? Sim. Não prossegue, assim. Não, e eles também, né? Quando eles veem que é uma mulher assim, que depois eles podem se dar mal, ou ela pode denunciar, ou ela não vai deixar assim, aí eles deixam, nem se aproximam mais. Que são alvos fáceis, né? É. Essas vulneráveis, né? São mais vulneráveis. Ô, Lília, eu vou perguntar, existe alguma coisa que a mulher possa fazer para ela começar a se desvencilhar desse relacionamento? Porque não é fácil, elas não conseguem sair. Não, a questão que eu ajudo muito aqui, que na verdade esse tipo de mulheres, eu ajudo muito na reconstrução de si mesma. E um dos fatores melhores, mais fáceis, né, para se reconstruir é a autonomia. Ok? É muito importante trabalhar sobre a autonomia econômica. Ok? Sim. Então, assim, mesmo que você tenha a possibilidade de viver super bem e tal, né? Porque o seu marido tem possibilidades e tal. Mesmo assim, estude sempre, procure desenvolver uma atividade, uma profissão, né? Mesmo que você faça até para não ganhar, mesmo como voluntária. Para você agregar, né, uma complexidade no seu perfil. Não viver na sombra, né? Exato, sim. Você não vive na sombra primeiro. Você constrói uma rede. Não se isola. Não se isola. Você está aprendendo uma profissão, alguma coisa, uma atividade. Aí depois, se você precisar se manter, você alguma coisa tem para escrever no seu currículo. Sim. Né? E se você não tem essa possibilidade que o seu marido possa se manter, então ainda mais um motivo para que você construa um modo de ganhar. Sim. Acrescenta mais criatividade, vai independência usando. Financeira é muito importante. É muito importante a autonomia, muito importante. Sim. É importante não só economicamente, mas é importante mesmo emotivamente para dar segurança. Na questão que você falou, porque eu tenho algumas clientes que passaram por mim, que financeiramente elas são independentes, às vezes elas estão até melhor que o cara financeiramente, mas por elas terem se isolado, elas acham que se largar dele acabou o mundo, não vou ter ninguém, não vou ter amizade, porque eles fazem essa lavagem cerebral, né? Fazem. Deve ter uma ligação. Está entrando chamadas. Eles fazem essa coisa assim de você nunca vai encontrar ninguém. Ai, olha para você. Você não vai, né, conseguir alguém. Ninguém gosta de você ou ninguém presta. Também tem essa, né? Ah, você não pode ter amizade com fulano ou ciclano porque a pessoa não presta. E aos poucos a pessoa vai se isolando. Então, essa questão do sair e trabalhar
pelo menos vai manter você em contato com o mundo real, né? Exato, um voluntariado, alguma coisa, alguma Uma atividade. faculdade, alguma coisa que tu saia fora do núcleo, Ou né? estudar, ou vai fazer um curso, não sei, né? É Alguma o- coisa, tem até uma coisa que possa servir para si mesmo, fazer um curso de make-up, sei eu. É só Exato. sair daquele círculo, né? E Exato. aumentando os círculos na nossa volta. E Lilian, mas tu chegou, eu sei que eu acredito que o principal seja mulheres, sempre mais afetadas mulheres, mas há casos de homens também? Sim, eu estou seguindo 2 casos de homens de Porque às violência. vezes é uma coisa que o pessoal não conversa tanto, porque 2 normalmente. casos de homens brasileiros, violência de mulheres italianas. E que aqui na Itália é muito comum, ok? Muito comum. Uhum. Bom, mas a gente vê no Brasil também, né? Se o cara pega o seu celular e joga, é violência, mas a gente vê a mulher pegando o celular do cara e jogando. Aí tá tudo bem. Não, é que eu acho importante também, porque às vezes os homens, eles têm vergonha. Muito mais do que as mulheres, ok? E às vezes Homens têm muito mais vergonha do que a mulher. Só que o homem é muito mais impossível. Se for fazer alguma coisa errada, ele vai fazer muito mais, porque o homem, se tiver que tirar a vida por vergonha, qualquer coisa, ele vai fazer também, né? Sim, eu acho, pelo menos. É. Ele vai tomar umas atitudes mais graves do que as mulheres, elas vão, eu acho, elas vão morrendo aos poucos. O homem, eu acho que ele chega, não sei se eu estou certa, mas eu acho que ele chega num ponto que daí daqui a pouco ele porque é muito humilhante. O homem, ele tem, né, antropologicamente, ele tem a imagem daquele que é mais forte. E é muito humilhante para um homem ser agredido fisicamente e psicologicamente. Por uma mulher ainda, né? Sim. Né? Então, você acha que porque, os homens... claro, o homem não faz, ele prefere ser agredido, porque geralmente depois desses homens, não é que são homens mirradinhos, são homens que se levantassem a mão, né, poderia fazer voar a pessoa, mas eles justamente não reagem porque eles sabem que podem fazer mal. Então eles sucumbem tudo, né? E ficam ali, se submetendo tranquilamente, e isso é muito humilhante para um homem também. É humilhante para a mulher, só que para o homem é humilhante no aspecto social também, porque ele fica com vergonha de compartilhar. Isso é uma dificuldade de trabalhar as próprias emoções, né? De expor, talvez. De expor. Porque a gente, nós mulheres, né? Eu vou falar, ai, Paty, meu marido me irritou, sei lá, tô chateada. Um homem, ele não vai chegar num colega do trabalho e falar, minha mulher me magoou. Não existe, nunca vi. Ou então, não é? Minha mulher me bateu. Minha mulher me bateu. Principalmente minha mulher me agrediu. Imagina, os caras vão dar risada dele. Exato. Mas, é motivo de chacota, né? Se ele disser, a minha mulher me bateu, ainda um homem musculoso e forte, aí diz a minha mulher me bateu, o pessoal fica olhando, né? Mas, né? Não, porque eu acho importante, é claro, eu sei que não existe homens perfeitos, mas também não existe mulheres, é o ser humano, né? Sempre tem aquela parcela. É muito importante esse argumento, muito importante. E eu acho que daí, na tua condição aí, tem que... Eu até não sabia, por causa que a Cris me comentou, né? Porque daí a Cris se tornou minha informante, que vocês têm uma rede, né? A Cris foi se tornando informante, né? Vocês têm uma rede, na verdade, né? Não só aí na Itália, mas vocês têm como se fosse uma rede que todo mundo se ajuda. Tem. Aqui tem vários grupos de mulheres brasileiras aqui. E também eu tenho uma rede um relacionamento muito forte com a rede social também, sociosanitária italiana. E tem uma associação que se chama Perseu, aqui na Itália, muito boa, e é só para casos de violência masculina. Olha, interessante. Então é tão muito comum, então, na Itália mesmo? Assim... A minha bisavó era italiana. E meu pai conta que sim, ela pegava o marido, o vô, pelo pescoço e levantava, que até o nome dela era vózona. E ela batia mesmo em todo mundo, italiana. Então, talvez é cultural, esse negócio das mulheres bravas, né? Isso é verdade. Gente, eu vou ter que deixar. Tu tem cliente, né?
Bia, foi Tem. maravilhoso. Seu trabalho é lindo, sabe? Continue. Você vai ser muito iluminada cada vez mais na sua vida. Eu acho que Amém. você deu muitos recados aqui, muita ficha vai cair para muita gente, tanto para não desista dos seus sonhos, corra atrás, não importa. Se não for agora, se agora for o não, uma hora o sim chega. E também Exato. na questão social, do trabalho que você faz, gente, não sofra calado. Em algum lugar tem alguém disposto a te ajudar. Então, procure Com ajuda, tá? certeza. Mas até escrevam no blog de vocês, escrevam, procurem, tem sempre gente que possa ajudar. Sempre. A Sempre, nossa né? comunidade é forte e a gente não pode esquecer nunca as nossas origens. Lili, Esse você seria tem um mais ou menos. livro, tem um site, tem alguma coisa para o pessoal te encontrar? Não é de redes Eu tenho que sociais. fazer. Vamos te cobrar. Eu posso admitir que é um déficit meu, que eu não tenho, assim, Eu um acho que site, você eu não tem tenho uma tanto página. conhecimento. Eu tenho que fazer, mas, gente, eu trabalho um monte, eu tenho muita gente que eu assisto, então eu não tenho tempo, porque eu esqueci de falar, eu não Ela está recebendo ligação. eu não falei que também, no meio tempo, eu me especializei em Direito Internacional. Olha. Então, eu estudo também. Eu estou terminando Está fazendo mestrado, né? na área. Então, assim, Lilian, muito, então, só para corrida. finalizar, para deixar tu ir, porque eu sei que tu tem paciente, qual seria o recado que tu daria, um conselho que tu daria para quem quiser imigrar? Primeiro de tudo, se informe muito sobre o país onde você vai. Se informe sobre a economia, emprego, onde morar, facilidade ou dificuldade de conseguir emprego, que tipo de emprego você poderia ter, que tipo de atividade você poderia fazer para se manter. Né? Eu acho que nós que estamos aqui há algum tempo, a gente foi muito mais privilegiada, porque a gente chegou num tempo que podia aventurar ainda um pouquinho mais. Agora está muito difícil, porque toda a Europa está numa crise terrível, né, que é mundial, né? Depois da pandemia ficou pior. Então, assim, se você vem sem uma organização prévia, pode ficar bem difícil. Né? Então, é melhor se organizar previamente, assim, para saber, até para não perder tempo, né? Para já chegar chegando já, né? Se organizando, indo aqui, sabendo onde ir, né? Chega E o que preparado. fazer. Com certeza. Amei. Lília, eu vou esperar seu livro. Vamos Será um aguardar vlog. sua obra, porque você tem muita coisa para contar, para ensinar, e a gente está aqui para te ouvir, né? Muita gente vai querer ouvir suas histórias e os seus aprender com você, né? Obrigada. Quando quiserem, eu estou aqui. É só a gente se organizar. De repente, a gente tem que ter um evento para mulheres com palestrantes como você. Eu acho também. Não é? Vamos montar, porque o que mais tem é mulher precisando ouvir experiências, né? E para achar, às vezes, uma luz no fim do túnel, que nos dias de hoje, que a gente mais precisa é se unir cada vez mais. É verdade, absolutamente, porque a gente juntas é bem mais forte. Bem mais forte. É verdade. Dominaremos o mundo. Lília, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu Obrigada sorriso lindo, vocês, seu carisma. Tá? A gente com certeza quer falar com você de novo. Muito obrigada, Lili. Beijo grande, tudo de bom para vocês. Beijo, prazer te conhecer. Prazer te conversamos. Eu acho que vai ter uma segunda parte aí, hein? Tá, estou aqui à disposição, quando quiserem. Tchau, tchau. Tchau, beijo, tchau. Gente, vamos se inscrever no canal, deixa o like. Esse episódio também está disponível inteirinho no Spotify. O link vai estar aqui embaixo. Sigam nas redes sociais e será que você pode migrar ou não? Já pensou? Sempre, né? E outra coisa, não esqueçam de mandarem sugestão de pergunta, tem um e-mail, tem nas redes sociais, podem dar sugestões de perguntas, porque às vezes a gente pode não
esquecer. E se alguém estiver passando por uma coisa de risco, fica o recado da Lilian, procurem o consulado brasileiro, Exato. né? Não passem sofrimento sozinhos, gente. Não passem, quem tiver imigrado já. Esse episódio foi assim de, como é que a gente fala? Esclarecedor? Informação, né, ao público, esclarecedora, porque às vezes as pessoas ficam, né, sofrendo porque falam, ai, não tenho documento, não sei o quê, ou tem um filho com estrangeiro, vou pegar e vou levar para o Brasil. Não, procura primeiro, né, informação, não faça nada no impulso para você não perder a guarda do filho, né, que ninguém quer isso. E não fiquem sozinha também, porque às vezes pode estar numa depressão, pode estar em algum problema, e às vezes precisa de um aconselhamento psicológico, precisa de uma força, e não fiquem sozinhos, né? Porque às vezes podem acontecer também isso com as mulheres e com os homens também. Homens, não tenham vergonhas. Se vocês tiverem documento italiano, vocês já vão saber. Gente, violência nunca é bom, né? Pelo amor de Deus. Nunca é bom, vai acontecer. Paty, vamos ficando por aqui, então. Não Vamos percam o próximo episódio, tá sensacional. Depois desse, você aguarde o próximo, tá? E siga a gente aí nas redes para vocês saberem quando vai ter o próximo, tá bom? Isso aí, gente. Beijo. Falou, beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.